A mensagem que você vai ouvir agora foi gravada na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, no estado do Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente Magner de Cássio Ferreira, no 6º Congresso da CIB. Presidente da CIB, missionária Cirlei Ferreira. Esta mensagem foi ministrada pela missionária Kátia Lima, da Assembleia de Deus do bairro Amazonas, em Campo Grande. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Isaías capítulo 40, versículo 31. Eu gostaria que as irmãs, por favor, se pusessem de pé e vamos ler juntas este versículo. Os que acharam, digam amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Segure a mão da irmã que está do teu lado, o irmão segura a mão do irmão, diga para ele, diga para ela assim: deixa Deus falar contigo. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. A glória do Senhor se faz presente aqui. Deus te escolheu para vir aqui nesta manhã. Deus escolheu você. Às vezes a gente se lamenta: por que fulano não veio? Por que a outra não veio? Por que o grupo não está aqui todo? É porque Deus escolheu a dedo quem estaria aqui hoje. Aleluia. E a divisa desta festividade nos chama a atenção, é um versículo maravilhoso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo nos fala a respeito daqueles que esperam no Senhor. A gente tem visto as pessoas, os homens, têm colocado a sua confiança, a sua esperança em coisas e em várias pessoas e em várias coisas também. Quantos que colocam a sua esperança num amigo ou numa amiga? Ou colocam a sua esperança em alguém importante e depois fica decepcionado? Porque o homem nos decepciona, mas há um que nunca vai nos decepcionar, e esse se chama Jesus Cristo. Aleluia! E quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, você pode ficar certo que Deus não vai te decepcionar jamais. Mesmo que demore aquilo que você esteja pedindo ao Senhor, mesmo que aparentemente esteja demorando aquilo que você está pedindo, mas jamais Deus vai te decepcionar. Ele até permite que você passe pela prova, passe pela luta, passe pelas aflições, mas lá na frente Ele vai te mostrar que aquilo que você passou lá atrás, Ele permitiu para te ensinar alguma coisa. Ele permitiu para te fazer crescer. Ele permitiu que isso acontecesse com você para que você crescesse espiritualmente. Aleluia. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: se você está passando por luta, Deus quer te ensinar algo dentro dessa luta. Aleluia. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos que aprender a colocar nele, a depositar nele a nossa esperança. Mesmo aqueles que já nasceram no Evangelho, como eu, graças a Deus, nasci no lar cristão, nasci num berço cristão, e eu louvo ao Senhor porque Deus tem me sustentado até hoje. Nunca me afastei do caminho do Senhor, sempre pertinho da tenda, sempre pertinho do Pai. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus me sustentou. Houve uma época que ficou só eu dentro de casa, adolescente, só eu era crente. Todos haviam se desviado.
E até a minha mãe estava afastada um pouco da igreja, mas o Senhor me sustentou nos caminhos dele. Aleluia, porque Ele tinha esta obra na minha vida e Ele estava precisando de mim na obra. E eu aprendi a depositar a minha esperança no Senhor. E quando nós depositamos, irmãos, a nossa esperança no Senhor, você sabe o que acontece quando nós esperamos nele? A primeira coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor. Salmo 37, versículo 9. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia. A primeira coisa que acontece quando nós esperamos o Senhor, nós herdamos a terra. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero dizer para você, minha irmã, que o melhor desta terra é para você. Aleluia. O melhor desta terra é teu. Você herdará esta terra e herdará a terra do porvir, porque você está esperando no Senhor. Diga para a irmã que está do teu lado: espere em Deus, espere em Deus, porque você herdará a terra. Aleluia. E a segunda coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor está em Provérbios, capítulo 20, versículo de número 22, que diz assim, abra sua Bíblia lá, capítulo 20, versículo de 22, diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Aleluia. A segunda coisa que acontece quando nós esperamos o Senhor, nós somos libertos. Somos libertos de quê? Somos libertos dos opressores, aquele que te oprime, aquele que quer amargurar você, que quer ferir a tua alma. Deus há de te libertar se você esperar no Senhor. Aleluia. Deus te liberta dos opressores, dos malfeitores. Deus te liberta das enfermidades quando você espera em Deus. Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã em nossa igreja. Essa irmã, ela estava na consagração, fazendo uma campanha de oração em sexta-feira, e ela esperou cerca de 40 anos Deus libertá-la de uma enfermidade. Ela tem os seus dentes ainda todos de leite. Ela não mudou, não trocou os dentes para dentes permanentes. Ela ficou com os dentes como de criança, dentes de leite. E os dentes permanentes que vinham nascendo por cima, atrofiaram as raízes. E isso aqui dela ficou inflamado, assim, é uma coisa terrível. E ela foi ao médico, e o médico disse que a única maneira que teria seria fazer uma cirurgia e tirar as raízes, e ela ia ficar com uma cicatriz feia no rosto. E ela começou a pedir ao Senhor, a fazer campanhas de oração. Quando nós esperamos no Senhor, Deus nos liberta das enfermidades. Aleluia. E uma sexta-feira, teve um pastor em nossa igreja, e esse pastor pregou e falou que o Senhor estava curando naquele dia pessoas, que o Senhor estava passando e curando pessoas. E ela disse, ela tomou posse daquela palavra. Ela disse: Senhor, eu creio na minha cura, eu sei que o Senhor vai me curar. E já começou a agradecer a Deus: obrigado, Senhor, pela minha cura. E quando ela chegou em casa naquela noite, durante a noite, ela sentia como se alguma coisa estivesse movendo, fazendo um movimento nas bochechas dela. E ela ficou: Senhor, o que está acontecendo? E aquilo queimando, fazendo um movimento nas bochechas. E ela não sabia o que estava acontecendo. De manhã cedo ela foi para o dentista. E quando chegou lá, o dentista mandou tirar uma radiografia. E quando foi constatado naquela radiografia que as raízes haviam desaparecido.
Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus. Quando você espera no Senhor, Deus te liberta das enfermidades. Aquela irmã esperou quase 40 anos e o Senhor operou na vida dela. E a terceira coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor está em Isaías capítulo 30, versículo 18. Abra sua Bíblia e lê comigo. Isaías capítulo 30, versículo 18 diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia. A terceira coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor, Deus nos chama de bem-aventurados. Diga para a irmã que está aí do teu lado: irmã, se você espera no Senhor, você é bem-aventurada. A quarta coisa que acontece, eu não vou me estender muito, eu não quero me prender muito, porque o importante é Deus falar, e Deus está falando hoje. Deus está falando para você, porque Deus te escolheu. Você tem que tomar convicção disso. Deus te escolheu para estar aqui hoje, para ouvir esta palavra. A quarta coisa que acontece quando esperamos o Senhor está em Salmos 40, versículo 1. Quem é que não conhece esse versículo? Quem é que não cita este versículo sempre? Que recebe uma bênção, vai citar sempre esse versículo. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. A quarta coisa que acontece quando nós esperamos o Senhor, nós somos ouvidos por Ele. Deus está te ouvindo, irmã. Deus te ouve quando você, lá dentro da tua recâmara, pelas madrugadas você clama a Deus. Quando todos já estão dormindo, você clama ao Senhor. E às vezes você sente, parece que os céus foram feitos de bronze. Parece que o teto está feito de bronze. A oração não sobe. Parece que Deus não está ouvindo. Mas só parece. Diga para a irmã que está do teu lado: só parece. Deus está te ouvindo. Aleluia! Deus está te ouvindo, serva de Deus. Se você espera no Senhor, Deus te ouve. Nós vemos o exemplo de Ana. Ana, ela estava sofrendo afrontas por parte da outra esposa de Eucana, de Penina. Porque naquela época, quando o marido tinha uma esposa que não podia dar-lhes filhos, ele podia arrumar outra esposa que fosse fértil, que desse filhos para ele, para que pudesse dar continuidade à sua descendência. E Eucana pôde arrumar outra mulher. Só que esta mulher, chamada Penina, ela debochava de Ana. Eucana amava Ana de coração. E uma vez até ele viu a Ana triste e disse para ela: por que você está triste? Perguntou para ela. Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? E Ana, ela fez uma coisa que muitas das vezes nós precisamos fazer também. Ana não foi reclamar com o vizinho o que estava passando. Ana não foi reclamar com família, que porventura ela tivesse alguém, algum parente. Ana não foi reclamar. Ana foi para o templo, foi para os pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor. Aleluia. E esperar em Deus a sua vitória. E quando Ana estava ali orando, buscando a Deus, passou o sacerdote Eli e até murmurou e disse: o que essa mulher está fazendo aqui? Esta mulher está embriagada. Ela disse: não, eu não estou embriagada. Não tenha por
por filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Derrame a tua alma perante Deus esta manhã, e você vai ver que Deus vai ouvir a tua oração. Ana ali pediu um filho a Deus, fez um voto ao Senhor, e Eli olhou para ela e disse: olha, Deus te conceda o desejo do teu coração. Deus vai ouvir a tua petição. E no tempo determinado por Deus, Ana teve um filho chamado Samuel, que foi uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Você quer que Deus ouça a tua oração? Espera nele. Se você está orando, eu não sei há quanto tempo, pedindo a Deus algo, espera nele. Fica você no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós somos ouvidos por Ele quando nós esperamos nele. Eu estava ouvindo o testemunho numa consagração que eu fui há algum tempo atrás, e o irmão estava contando que na igreja dele, onde ele morava, não aqui no Rio de Janeiro, tinha um irmão desempregado, e este irmão, ele estava desempregado há muito tempo, batia em todas as portas, e todas as portas fechadas para ele. Ele não conseguia arranjar emprego em lugar nenhum. E uma certa vez ele já estava até entrando em desespero, porque nesse dia, exatamente nesse dia, ele olhou para os armários, não tinha nada para a esposa fazer no almoço para seus filhos. Já estava se aproximando a hora do almoço, e seus filhos estavam reclamando de fome, não tinha um grão de arroz para dar. E não era desmazelo do irmão, ele bateu em portas, ele quis fazer biscate, ele correu atrás, mas ele não conseguia. Parecia que as portas todas estavam fechadas para ele. E ele saiu de dentro de casa, foi para o mato orar. Foi para o meio do mato orar, clamar ao Senhor. E quando ele estava lá clamando a Deus, lá na sua casa, Deus estava operando um milagre. Deus estava ouvindo a oração dele. Aleluia. E quando estava lá, parou uma Kombi branca no portão da sua casa e chamou pelo nome dele. A esposa atendeu, e o rapaz perguntou: aí que mora o senhor fulano de tal? Ela disse: é assim aqui. E ele disse: olha, eu tenho umas encomendas para entregar aqui. Abriu a Kombi, entregou a nota fiscal para ela, e tinha compras de tudo, tinha naquelas bolsas. Tinha cesta básica, e tinha queijo, tinha iogurte, tinha de tudo dentro daquela bolsa. E aquela irmã olhou para aquele rapaz e disse assim: olha, eu não quero que você deixe essas compras aqui, porque isto certamente foi um engano. Meu esposo não tem dinheiro para comprar nada disso. O senhor leva essas compras de volta. Não é possível que essas compras tenham vindo para nós. E o rapaz disse assim: minha senhora, eu não posso levar essas compras de volta. A loja mandou entregar aqui, o supermercado mandou entregar aqui, eu não tenho como levar de volta. Faz disso, eu vou lá, vou voltar e vou ver se realmente foi um engano. Se foi um engano, eu volto e apanho as compras. Que prova, né, irmão? As crianças olhando aquelas coisas, tudo dentro das bolsas, morrendo de fome, sem poder mexer em nada. E a mãe dizendo: crianças, não mexam aí, porque essas compras não são nossas. E o rapaz foi, e o irmão lá no mato orando. O rapaz foi e voltou, depois de uns 20 minutos, o irmão também ainda não estava em casa. Ele voltou e a moça já correu para o portão e já foi dizendo: está vendo? Eu sabia que isso tinha sido um engano. Essas compras não são nossas. Vocês vieram buscar as compras novamente. E o rapaz disse: não, minha senhora, eu não vim buscar as compras. Eu vim trazer o resto que não deu para trazer pela primeira vez. Aleluia. Deus ouve a nossa oração, irmãs. Mas aquela mulher incrédula, mesmo assim ela não acreditou. Ela esperou o marido chegar da oração. Quando o marido chegou da oração,
ela contou o fato para ele. E ele disse assim: olha, eu vou lá no supermercado então saber o que aconteceu. Botou a sua melhor roupa, saiu e foi ao supermercado. Quando ele chegou no supermercado, ele foi procurar a caixa, e a caixa disse assim: olha, quem pode explicar para o senhor o que aconteceu? É lá na gerência, o senhor vai na sobreloja e pergunte ao gerente. E ele entrou na sala do gerente e contou o ocorrido para o gerente, e o gerente disse para ele assim: olha, sabe o que aconteceu? Veio um homem aqui, todo vestido de branco, fez essas compras para você e mandou entregar lá na tua casa. Aleluia. E aí aquele irmão que já vinha da oração, estava cheio de Deus, começou a falar em línguas estranhas com Deus. E o gerente começou a chorar e disse para ele assim: e aquele homem vestido de branco falava uma língua igualzinha a essa que você está falando aí. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor. Aleluia. Deus ouve a nossa oração, irmãs. Deus ouve a tua e a minha oração. Ele não é surdo, Ele está ouvindo a tua oração. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho provas disso, irmãs. Deus tem operado na minha vida desta forma. Eu me lembro que quando eu, na semana de ser consagrada missionária, eu me lembro que naquela época, quando o pastor falou que ia me consagrar missionária, começou a prova. Aí vem a prova, né? É o inimigo tentando nos intimidar para desistir, para eu chegar e dizer: eu não quero mais ser consagrada. E também é Deus provando a nossa fé. E naquela época nós começamos a passar uma prova financeira muito grande. E Deus sempre providenciando tudo. Mas quando chegou na semana que eu ia ser consagrada missionária, eu disse para o meu esposo: eu queria ser consagrada com uma roupa nova. E aí nós fomos no shopping, ele comprou uma roupa nova para mim. Deu para comprar. E eu disse para ele assim: eu queria tanto que você fosse com um terno novo. Ele tinha ternos bons, mas nenhum era novo, novíssimo. Eu disse para ele: eu queria que você fosse com um terno novo. Ele disse assim: Kátia, a gente não está em condições de eu comprar um terno novo agora. E às vezes tem pessoas que têm vergonha de contar isso. É coisa que Deus faz, irmão. Eu não tenho vergonha de contar, porque é coisa que Deus faz, é Deus quem faz. E eu fiquei quieta, não falei nada, não contei nada a ninguém. Se eu dissesse para minha sogra é uma bênção. Tudo que se eu chegasse para ela e falasse, ela arrumava o dinheiro e comprava. Minha sogra passou para a eternidade, mas era uma bênção nas mãos do Senhor. Minha sogra era uma mulher de oração. Talvez algumas irmãs aqui até tenham conhecido a irmã Glorinha de Santa Cruz. E ela era uma bênção, uma mulher dirigente de oração, uma bênção nas mãos do Senhor. E eu não contei nada para ninguém, nem para ela eu contei, que era uma pessoa que eu me abria, contava os problemas, mas eu não contei. Mas no sábado, eu ia ser consagrada no domingo, no sábado de manhã, antes de eu ir para o IB, que eu coordeno o IB junto com meu esposo, só que agora não está dando para ir, aí eu me afastei um pouquinho. Mas naquela época, quando não tinha um neném ainda, eu ainda coordenava o IB com ele. E eu ia junto com ele aos sábados. E quando chegou no sábado de manhã, 6 horas da manhã, dobrei o meu joelho e eu só disse uma palavra para Deus. Eu disse: Deus, eu queria tanto que meu esposo amanhã na minha consagração fosse com um terno novo. Uma coisa tão simples, né, irmão, que eu podia chegar na loja e comprar a prestação. Mas a gente não estava em condição de fazer isso. E fomos para o IB. Quando chegamos na igreja, no seminário, eu estava sentada à mesa na secretaria. Chegou uma irmã e falou assim: Kátia, na hora do intervalo, dá para você e teu esposo
dá um pulinho lá fora comigo, no Campo Grande. Eu falei assim: irmã, não tem como a gente sair daqui no intervalo, não vai dar tempo. É o quê? A irmã quer que a gente vá orar por alguém? Ela falou assim: não, Kátia, Deus me tocou que eu desse um terno novo para o seu marido. Aleluia. Deus ouve a nossa oração, irmãs. E eu disse para ela: irmã, é verdade o que a senhora está falando? Ela disse: é, Deus me tocou hoje pela manhã que desse um terno novo para o seu marido. E é Deus que fala mesmo, porque quem ia ser consagrado era eu. Ela não podia ter sentido o toque de me dar uma roupa nova, mas eu pedi foi para ele. E ela comprou o terno, a gravata, o cinto, o sapato, a meia, o prendedor da gravata, tudo deixou impecável. Deus nos ouve, uma simples oração e Deus ouviu. Diga para a irmã que está aí do teu lado: você não precisa nem falar muito, irmã, Deus está te ouvindo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glorifique a Deus, porque Deus está te ouvindo. A quinta coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor está em Isaías capítulo 64, versículo 4. Diz assim, Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. A quinta coisa que acontece é que Deus trabalha em nosso favor quando nós esperamos nele. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no silêncio. Você não está vendo, não está ouvindo Deus trabalhar, mas Deus está trabalhando por você. Jó passou por aquela prova tamanha, perdeu tudo, e a sua esposa até disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: como falas, é uma louca, falas tu, mulher. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a prova de Jó foi tão grande que só sobraram a pele dos seus dentes, ou seja, até os dentes caíram, ficaram só as gengivas. Ele se coçava com caco de telha, mas o Senhor, no meio daquela prova, estava trabalhando em favor de Jó. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos que o acusaram, Deus restaurou a vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó e voltou a dar-lhe tudo o que ele tinha antes e deu em dobro. É assim que Deus faz por você. Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha em teu favor. Não se desespere, confia no Senhor e espera nele. Aleluia. Aleluia. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que ela era esposa de um militar e perdeu o seu marido. O comandante daquele quartel onde seu marido servia tentava de todas as formas prejudicar aquele homem, mas nunca conseguiu, porque aquele homem era um homem de Deus. Mas quando ele morreu, a sua esposa precisava da assinatura do comandante daquele quartel para dar entrada em alguma papelada para receber pensão. E aquele homem disse assim, aquele homem mau, usado pelo inimigo, falou assim: eu não consegui prejudicar a ele, mas eu vou conseguir prejudicá-la. Vou amarrar de todas as formas dela não receber essa pensão. E aquela mulher foi diversas vezes no quartel
para tentar conseguir aquela assinatura e não conseguia. Ele sempre dava uma desculpa, dizia que estava ocupado, ou mandava dizer que não estava, e sempre uma desculpa, e ela não conseguia aquela assinatura. E uma vez ela na consagração, clamando ao Senhor, esperando em Deus, aleluia, ela estava orando, chorando, clamando a Deus. Deus usou um vaso, usou um profeta, porque ainda há profeta em Israel. Deus ainda usa seus vasos. E Deus usou aquela pessoa e disse para ela: olha, mulher, tu vais entrar naquele lugar e não digas tu uma palavra, porque eu, o Senhor, vou trabalhar por você. Eu, o Senhor, vou falar por ti. E no dia que ela marcou, ela foi para o quartel. Quando ela chegou no corpo da guarda, os soldados bateram continência para ela. Ela achou aquilo estranho. Ué, como é que pode? Soldado bater continência para mim? Eu não sou militar. E ela foi andando em direção à sala do comandante. Todos os militares que passavam por ela, batiam continência para ela. Ela não estava entendendo nada. Quando ela chegou lá perto da sala do comandante, chegou na porta, bateu na porta, e ele não sabia que era ela. Ele pensou que fosse um outro militar. Ele disse: pode entrar. Quando ela entrou dentro da sala, ele estava bem à vontade, com os pés em cima da mesa, toda à vontade. Quando ele a viu, ele levantou depressa e bateu continência para ela. E ela ficou sem entender nada. Ela também não falou nada. E ele disse assim: me dê aí seu documento que eu vou assinar agora. Deu o documento, ele assinou. Ela foi embora. Deu entrada na papelada, recebeu sua pensão. E depois de algum tempo ela ia passando em frente àquele quartel. Não ia entrar, só estava passando em frente. E os mesmos soldados que estavam antes, naquele dia, eram os mesmos que estavam no dia que ela estava passando. E quando viram, disseram: olha, mulher, o comandante falou que qualquer hora que nós víssemos a senhora, mandasse a senhora entrar, porque ele precisa conversar com a senhora. E ela foi à sala do comandante. Quando chegou lá, ela perguntou para ele: senhor, o que o senhor está querendo comigo? E ele disse: mulher, quem era aquele general que estava contigo naquele dia? Quem era aquele general? Eu estava toda à vontade, com os pés em cima da mesa. Aquele homem vai me prejudicar. Quem era aquele general? Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o Senhor quando você espera em Deus. Deus trabalha em teu favor. Aleluia. Aquela mulher disse para ele: aquele general era Jesus, ele não vai te prejudicar não. Aleluia. Deus está trabalhando em teu favor. Abraça a irmã que está aí do teu lado, junte-se a ela, abrace ela e diga: Deus está trabalhando em teu favor, serva de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A sexta coisa e última coisa que acontece quando nós esperamos no Senhor está no capítulo 40, versículo 31 de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A sexta coisa que acontece na vida daqueles que esperam no Senhor: são renovados por Deus. Quando nós esperamos no Senhor, nós somos renovados por Deus. O profeta nos compara a águias. A águia, quando ela vai envelhecendo, ela sobe às mais altas alturas, chega em frente a uma rocha,
esfrega o seu bico na rocha. O bico dela, quando ela vai envelhecendo, vai se curvando. E ela vai esfrega aquele bico na rocha para que o bico fique novo novamente, para tirar as suas penas velhas. E assim, tirando as penas velhas, ela renova as suas forças e vive ainda mais um pouco. Aleluia. É assim que o profeta usado por Deus nos compara a uma águia. Quando você se sentir cansada, fatigada, vá à rocha que é Cristo e se esfrega nele. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava lendo um livro que uma amiga minha já havia me recomendado há muito tempo, e eu não conseguia achar esse livro. Um livro de Jorge Linhares, Águia ou Galinha. Alguém conhece esse livro aqui? Bom, né, irmão? Eu recomendo a todas vocês, Águia ou Galinha, de Jorge Linhares. E uma amiga minha já havia me recomendado esse livro, e eu não conseguia achá-lo. Mas uma vez, como é que Deus faz? O meu desejo era tão grande de ler esse livro. E uma vez uma irmã foi levar uma carta convite na minha casa para eu pregar em uma igreja. E ela tirou da bolsa. Disse: Macate, eu trouxe uma lembrança para a irmã, quer dar um presente. O livro, Águia ou Galinha. E ela nem sabia que eu estava querendo ler esse livro. E esse livro foi uma bênção na minha vida. E Jorge Linhares, ele compara a vida do crente que espera em Deus a uma águia, como o profeta Isaías. Mas ele diz também que tem crentes galinhas. Ué, mas crente galinha? Olha a diferença da galinha para a águia. A galinha, o seu mundo, ela se resume num quintal. Se limita num quintal. Ela não alça voo. Ela não voa às alturas. O máximo que a galinha consegue voar é um pouquinho. Ela tem asas como a águia, mas não voa como a águia. Só voa quando está assustada. Quando você corre atrás da galinha, ela voa aquele pouquinho, depois abaixa. E tem crente assim, que ele não consegue ser águia. Ele é um crente galinha. Ele não consegue levantar voo. Tem asas, mas não voa. E Deus nos compara a uma águia, porque Ele quer que nós tenhamos qualidades, características de águia. A águia, quando ela vê o temporal, aí que ela sai do seu ninho, e ela gosta de ver o temporal, ela sobe às mais altas alturas, fica acima da tempestade. É assim que Deus quer te ver, crente. É assim que Deus quer te ver, irmã. Que você suba às mais altas alturas e fique acima da tempestade que está sobre a tua vida. Aleluia. A galinha tem asas, mas não levanta voo. Tem olhos, mas não tem visão definida. Tem pés, mas não atacam. Tem garras, mas não se defende. O destino da galinha, sabe qual é? A panela. A águia não. Olha só a diferença da galinha para a águia. Deus não quer que sejamos como as galinhas. Deus quer que sejamos como as águias. Olha a diferença. A galinha não voa. A águia voa alto e muito alto. A galinha é caça. A águia é caçadora. A galinha tem os olhos laterais. Já viu como é que é os olhos da galinha? É um para cá, outro para lá. Quando alguém joga milho no chão, ela fica toda atrapalhada para conseguir pegar o milho, para conseguir pegar a comida. Ela não olha para frente. A águia não. A águia tem olhos frontais. Ela olha para frente. Ela tem uma visão perfeita. Ela tem uma visão longínqua. Ela olha longe. Ela consegue enxergar longe. É assim que Deus quer você, crente águia, crente que enxerga acima, crente que enxerga além da luta, além da prova, além das tribulações, além das aflições. Crente que quando está passando por problema, ele já vê a vitória lá longe. É assim que Deus quer você, crente águia.
Aleluia. A galinha é alimento, a águia é devoradora. A galinha come restos, a águia não se alimenta de nada estragado. Quanto crente que é crente galinha fica se alimentando de comidas estragadas, vão a qualquer lugar, a qualquer consagração, quando ele ouve assim, ali Deus está trabalhando, aí ele já vai atrás, porque ele acha que Deus está trabalhando ali, e fica comendo restos. A galinha é domesticável, a águia é selvagem. A galinha é medrosa, a águia não, a águia é corajosa. A galinha se sujeita a ficar presa dentro de um galinheiro, a águia não, a águia não aceita cativeiro. Por um acaso você já viu águia presa num galinheiro? Ou águia presa dentro de um zoológico ou qualquer, dentro de uma gaiola? Não se vê a águia presa, a águia não se contenta em ficar presa, a águia quer liberdade, aleluia, crente águia. A galinha faz seu ninho no chão, a águia não, faz seu ninho no penhasco, nas alturas, aleluia, aleluia. Crente galinha, ele sonha baixo, ele coloca os seus sonhos, ou o seu ninho, que significa os sonhos, no chão. A águia não, coloca os seus sonhos nas alturas, nos braços de Deus, aleluia. A galinha, tem várias espécies de galinha, a águia não, é uma espécie rara. Para nós enxergarmos crente galinha é fácil, irmão. Crente águia, como é difícil, é uma espécie em extinção. Galinha só enxerga de dia, a águia vê durante o dia e durante a noite. A galinha, seu ninho é de pena e capim. Sabe como é que é feito o ninho da águia? O ninho da águia é feito de pena, capim e espinhos. Sabe por quê? Ela faz o seu ninho e coloca uma camada de espinhos, por cima ela coloca uma camada de capim e depois, por último, ela coloca uma camada de pena. Sabe para quê? Quando os seus filhotes estão no ninho e eles são bem pequenininhos, eles vão ficar no aconchego daquelas penas, né, fofinhas, gostosas, mas quando eles vão crescendo e ela já vai vendo que eles são, já podem voar, ela primeiro tira as penas do ninho, depois ela tira os capins, e depois ela deixa os filhotes só naquela camada de espinhos. Sabe para quê? Para ficar desconfortável para eles o ninho e eles alçarem voo, sair voando. E muitas das vezes Deus faz assim conosco, aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, Deus nos coloca no ninho de pena, né? Aí depois ele vai tirando aos poucos a pena, daqui a pouco ele tira o capim, aí daqui a pouco vem a prova, né? Porque ele sabe que você pode estar suportando, aí vai vindo a prova, as aflições, vem os espinhos, sabe para quê? Não é para você ficar no ninho, é para você tomar as alturas, você voar como a águia. Aleluia, aleluia. Dê um abraço na irmã que está aí do teu lado e diga assim: irmã, voe como a águia, alcance as alturas. A galinha, outra característica da galinha, ela aceita mais de um galo. Ela fica no galinheiro e todos os galos andam com a galinha. A águia não. A águia, ela só aceita um macho na vida dela. É só um. Ela é fiel. Aleluia. Deus quer você um crente águia. Deus não quer que você se misture, não. Que você ande com um pé na igreja, outro no mundo, não. Deus quer você um crente águia, um crente fiel, um crente que só tenha Jesus na tua vida. Aleluia. E a última característica da galinha, sabe qual é? Ela morre cabisbaixa. Já viu galinha morrer? Eu já morei num sítio que tinha muitas galinhas. E as galinhas, quando estavam morrendo,
cabisbaixa, acabada, destruída. A águia não. A águia, quando ela sente que ela vai morrer, sabe o que ela faz? Ela sobe, pega o voo e sobe o mais alto que ela pode. E aí de lá em cima, lá mesmo nas alturas, ela morre de uma vez só, mas ela morre voando. Aleluia! Crente águia não se deixa destruir. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai voar para os braços de Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Dê um abraço na irmã que está aí do teu lado. Um abraço forte, mas forte, daquele bem apertado. E diga para ela assim: Deus quer você, um crente águia, irmã. Seja uma águia nas mãos do Senhor. Seja uma águia nas mãos de Deus. Aleluia. Deus quer você um crente águia. Deus quer ver em você as características de uma águia. Passe por cima dos problemas, passe por cima das aflições, passe por cima de tudo, voe o mais alto que você puder, mas seja uma crente águia. Deus abençoe as irmãs. Existe um rio de fogo, existe anjos e querubins que cantam e que voam em volta do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová. Para lá eu também quero ir, com asas de águia eu quero voar, porque esperei no Senhor e as minhas forças Ele vai renovar. Pois aquele que está